Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu caro ouvinte. Não sei onde você está, mas agora estamos juntos. Meu nome é Leonardo, eu sou um estudante e ator e com muita pouca perspectiva para o futuro. Bom, eu sou o Wilson, eu simplesmente mestre RPG, acho que é a única coisa que eu gosto de fazer na vida pra valer, e eu tenho algumas perspectivas pro futuro ainda. Bem, o que a gente está começando aqui é uma ideia que a gente teve há muito tempo, né, de tentar começar a divulgar e produzir algum conteúdo a respeito das nossas conversas sobre os mais diversos temas para, sei lá, se linkar com gente que nem a gente e tal, que tem opiniões parecidas ou discordantes, mas que, enfim, estejam mais ou menos no nosso momento e estejam a fim de, sei lá, ter alguma companhia, talvez. De conversar e de ouvir alguma coisa às vezes. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é bem simples. Aqui praticamente tudo é opinião e o resto é estudado porque a gente não é formado. É algo bem importante que a gente tem que citar aqui, porque a gente não saiu ainda do ensino médio, até o momento. E o principal é que a gente tem muita coisa que a gente estuda por nós mesmos, pelo que eu sei. Que acaba que a gente comenta muito com os nossos amigos e tal. E todo mundo acha que as conversas são divertidas. E por isso a gente acatou a ideia de fazer o podcast falando sobre elas. Dentre as coisas que a gente normalmente conversa, a gente fala bastante sobre sociedade, política, discussões mais filosóficas, e às vezes ligando isso com games, animes, essa parte da cultura pop que a gente curte bastante. Então podem esperar diversas conversas e discussões sobre esses assuntos, relacionando eles, e vendo as coisas que a gente vai ir pensando ao longo do caminho. É só um ponto de partida isso aqui. Com o tempo a gente vai provavelmente incrementando com mais coisas. Ó, eu vou fazer agora a pergunta, porque eu não sei se tu quer começar falando sobre qual vai ser a nossa premissa aqui, ou se qual que vai ser o que a gente é, pra depois falar da premissa. Porque de qualquer forma a gente vai acabar falando dos dois. Acho que a gente acabou de falar o que é a premissa, então a gente pode talvez fazer uma apresentação mais profunda, assim, da gente mesmo. Tá, então você pode começar? Posso? Bem, como eu disse antes, meu nome é Leonardo. Como eu falei na minha apresentação, eu sou ator, né? Então eu faço teatro já há algum bom tempo, foi uma coisa que eu gosto bastante. Eu morava em São Paulo e me mudei para o interior, me achei bem aqui. Tive uma infância conturbada por causa de algumas questões de família e tal, mas nada muito problemático. Sei que existe muita gente por aí que passou por coisa bem pior. Acho que, quanto aos meus gostos, eu me encaixo bem nessa linha, talvez, dessa coisa recente de otaku, gamer e tal, embora eu não goste muito desses termos porque tem um monte de coisa negativa atrelada a eles, mas enfim. Eu gosto bastante disso, bastante de ciência também, de uma maneira geral. Eu sou bem equilibrado, assim, eu gosto de conversar sobre praticamente tudo, curto basicamente tudo, tem poucas coisas que eu detesto, assim, exceto aquelas coisas bem erradas, né, fundamentalmente erradas, essas eu odeio bastante. Que, inclusive, vou falar mais sobre isso aqui, né, no programa e tal. Mas, bom, tenho meus amigos, estou aqui, penso muito sobre o futuro, às vezes não tenho muita esperança, como citei no começo, e tamo junto. É isso aí, acho que esse sou eu, vocês vão me conhecendo mais conforme saírem mais episódios do programa. Ah, outra coisa, acho que eu também esqueci de falar, mas, bom, eu tenho 16 anos, vou fazer 17 ainda esse ano. Bom, eu sou o Wilson, eu nasci no interior e vim para uma cidade maior, onde eu conheci o Leonardo e uns colegas nossos. Eu gosto muito de ambas as cidades, mas eu acho que eu me encontrei muito bem aqui, porque eu percebi que eu melhorei muito como pessoa mesmo nesse lugar. Foi uma mudança perceptível pra mim e pra quem me conhecia antes de eu vir pra cá. Eu acho que inclusive foi um dos motivos de eu ter feito mais amizades no local. Eu gosto como, assim como eu gosto muito de cultura de animes e games, mas também não me identifico muito com os grupos, principalmente por convergência de opiniões e visões de mundo que eu acho que nós e esses grupos temos. E é algo que eu gosto muito de fazer é jogar RPG. Eu mestro há 3 anos e meio, 3 anos e 7 meses mais ou menos. E é uma campanha própria, com estilo de D&D principalmente. Mas eu já testei alguns outros sistemas, se for de seu interesse saber. E é o que eu mais me encontrei por enquanto, foi um D&D com homebrews, basicamente. Bom, acho que algo muito importante falar nesse programa é que a gente principalmente tem alguns focos meio que no ensino médio mesmo. A gente não tem nada muito de fora dele pensado ainda, eu acho. A gente tem só a esperança de sair dele bem. E algo principal, eu acho, que a gente queria parar pra pensar
era sobre nossos objetivos. E no momento o objetivo desse programa como o Léo falou, a gente queria passar informações novas que o pessoal geralmente não vê e às vezes é importante não passar mentiras e fake news pelo mundo, porque é alguém pra você confiar mais, entendeu? Bem, a gente vai, como a gente não tem toda a informação e a gente quer passar muita informação, a gente provavelmente vai estudar alguns temas antes de comentar sobre eles, ou vai apenas falar sobre obras que a gente gosta, etc., fazer análise e tal. Mas qualquer erro e discordância que você tiver disso, você pode falar em comentário, tentar falar com a gente em rede social, etc. É sempre bom ter conversa, eu acho que um dos objetivos aqui é esse. Conversar um pouco mais num mundo em que parece que tá todo mundo muito em choque, assim, né? Tipo, sei lá, tudo parece que é muito mais confuso e mais simples do que queria ser. A gente tá aqui na boa, só criar um conteúdo aqui, querer fazer uma interação e tal. Toda crítica construtiva, né? Bem-vinda e tal. Talvez no começo a gente não consiga passar isso tão bem, né? Porque a gente tá começando ainda. Mas saiba que as mensagens vão ser lidas e a gente vai pensar sobre isso. Eu acho que a gente vai ficar entre uns 4 e 8 episódios, mais ou menos, sem passar nada, sem olhando, às vezes comentando o comentário, ou sei lá, sem acabar falando sobre ele no outro vídeo. Se acatar, se couber, se a gente conseguir, é perigoso que a gente comente. E eu não sei se tudo der certo, talvez a gente faça ainda uma sessão de o melhor comentário do vídeo anterior, que eu acho que é algo bem interessante, mas ainda é pra ser visto, e a gente não tem certeza de nada por enquanto. Uhum. Bom, então é isso. Acho que já a gente dá para começar. Não tinha nenhum tema específico aqui, mas eu acho que, como nós dois falamos sobre uma coisa que eu reparei que tem em comum, né, na apresentação dos dois, e que talvez seja legal a gente falar agora direto, que é esse lance da gente não se identificar com essa cultura, se é que pode se dizer assim, otaku, gamer e tal. Talvez explicar isso um pouco melhor, né? Porque, não sei, é um pouco vago só falar que você não se identifica com uma comunidade porque sim, né? Eu acho que isso é como se... Uma outra coisa importante que eu acho que a gente pode falar é que não é só a gente que tá nisso. A gente tem tanto o pessoal que apoia a gente e comentou das ideias antes, quanto o Pedro, que tá editando pra gente, um amigo nosso. E ele tem um canal próprio, se vocês sobre meme de Hollow Knight em geral. Se vocês quiserem, passem lá, a gente vai pedir pra ele colocar na descrição. É bem divertido se você conhece o jogo e tal. Mas falando sobre esse assunto nas culturas, eu acho que o principal a comentar é que como, tipo, muitas das ideias que a maioria das pessoas que participam delas propagam, não são coisas que, por exemplo, eu concordo. Imagino que o Léo também. Aham. A gente também não tem total discordância de tudo. Tem muita gente, às vezes, nesses meios, que tem ideias maravilhosas e pensam muito longe, fazem coisas muito legais e tal. Como também tem gente que não tem nada a ver. E eu acho que esse é o principal mesmo. Essa ideia de que existe todo tipo de gente em todo tipo de lugar. Uma coisa que eu tenho mais que o Léo, por exemplo, que eu me lembro, é que eu não consigo, muitas vezes, gostar de pessoas que militam tanto por tudo, quanto por motivo nenhum. Exato. Eu acho legal as discussões e tal, mas eu vejo muita discussão que, na minha opinião, parece ser meio sem sentido, logicamente, ou até meio inútil às vezes. Mas não que eu não ache todas as discussões boas e não concorde com algumas. Só acho que existe muita coisa além do necessário. E eu vejo isso dos 3 pontos, tanto nos gamers e otakus, quanto nessa cultura de Twitter em geral mesmo. Eu acho que eu concordo bem com isso e eu puxo também pro outro lado, que eu acho que você também concorda comigo, que eu não gosto do pessoal que é hiper mega, assim, que tem aquela cabeça mais fechadona, assim, e não consegue enxergar essa parte, né, otaku, de videogame e tal, como se fosse, sei lá, alguma coisa talvez um pouco mais uma mensagem por trás. Aqueles pessoal bem, assim, sabe, que reclama de tudo, que na verdade tem uns pensamentos super preconceituosos, disfarçado de, sabe, umas críticas que nem fazem sentido às vezes ao negócio. Umas críticas que não tem pé nem cabeça e que você percebe que é meramente por não conhecer o que está sendo passado, né? Um bagulho que eu posso falar com propriedade, assim, é a questão que foi do The Last of Us 2. Então, assim, eu nem joguei o jogo, eu mal sei das coisas, mas assim, eu sei que ele trouxe algumas discussões diferentes, sabe? Que colocou personagem LGBT, colocaram, sei lá, acho que uso de maconha também no meio, assim, uma coisa mais jovem e tal. E umas discussões assim, e eu sei que, tipo, eu vi alguns comentários, assim, sendo que eu nem joguei o jogo, tá?
de gente falando, tipo, descendo pau no jogo, falando que tava ruim, que estragaram, que não tem nada a ver e tal. E na maioria assim, das coisas que eu li, não pareciam críticas que tinham cabimento realmente a roteiro e tal. Ao jogo. Exato, ao jogo em si. Ao jogo e ao que o jogo passava de mensagem, mas algo que acontecia nele. Exato, eles só estavam dando. Tava meio que disfarçando só um preconceito que a pessoa tem. Então, é isso que eu acho complicado. Eu acho muito difícil. Muito difícil meio que não ligar, mas. Uhum, Como que pode dizer? É. Não é a ligação em si, mas é tipo. É ao que está sendo falado. É um negócio ilógico mesmo. Não é um negócio que um ser humano que pare para pensar naquilo de maneira normal e não com o que você já pensa, assim, meio que já chegando lá sabendo o que vai falar, vai falar, tá ligado? uhum. Na minha visão, é isso por enquanto. E o que eu vejo muito também é, é que isso tem muito mais a ver com quem é a pessoa mesmo, que nem a gente tava falando agora. E puxando um pouco, mudando o assunto, algo que eu gosto muito de falar é sobre pensar o que eu posso fazer ainda com meus 17 anos e o que eu vou fazer depois deles. É algo que eu acho que nesse último ano aí de quarentena, por meio que cair a ficha que ia ser um dos 2 últimos anos de escola e antes desse emprego, foi algo que eu comecei a parar pra pensar mesmo. E isso nitidamente vai puxar para um lado de objetivos e meio que o que eu quero fazer no mundo até, mas talvez mais a curto prazo, porque eu acho que para pensar muito lá na frente é complicado e até errado, porque é quase certeza que vai mudar muita coisa no caminho e tenha muito mais problema do que eu consiga calcular e pensar. É até estranho de ver dessa perspectiva, mas eu acho que é literalmente isso. A gente não consegue parar para pensar muito na nossa frente, como também não consegue parar para pensar muito atrás. Como não pensar, né? Que às vezes o pessoal fala, não, tem que ser orgânico. É muito difícil isso, né? São o mundo, as pessoas, tudo que a gente citou aqui e tudo que eu acho que é de problema nesse sentido é sobre perspectiva muito linear para algo que não é linear. Nada do que a gente citou aqui é meio linear. Os problemas sociais do mundo não são lineares. As soluções deles também não, né? Exato. E todas as críticas em geral são lineares para algo que não é linear. E parece que é muito simples você falar uma besteira e falar o porquê que você não gostou daquilo, sem propriedade, sem ver o porquê, só porque você acha que não gostou, ou viu alguma coisa lá que você não concorda, e achar que todo o resto é ruim. Porque simples, é algo linear para você, você pensa daquele jeito às vezes, ou você não vê normalmente além daquilo, e acaba que você cria esse problema para si mesmo. É assim, é algo que eu acho problemático? Eu acho. Mas eu também não vou crucificar quem faz, porque daí eu não estaria sendo alguém muito sensato e estaria sendo muito linear, que é o que eu tô falando que eu não gosto que seja. Seria uma hipocrisia da minha parte e com as pessoas. E eu acho que esse é um outro objetivo do programa, é as pessoas verem como um mundo talvez ele não seja parado e como elas têm certezas, ou às vezes confirmando como elas não têm certeza de como ele é. Eu acho que isso é um ponto principal que nós dois gostamos de perceber e de falar. É muito complicado, tipo, toda sei lá, a pressão em cima da decisão do próprio ensino médio é um troço que pesa demais. É aquela coisa, todo mundo passa, mas é um troço que eu não sei, eu sinto que parece que é um. Não parece que é como se fosse realmente todo mundo passa. É, porque parece que é um troço meio tabu, assim, não sei explicar, saca? Tipo, eu não consegui conversar com isso com nenhuma pessoa, assim, de uma maneira muito objetiva, assim, e simples, assim, porque uma pessoa me explicasse, assim, é um troço que parece que é meio que assim, cara, todo mundo tem que viver, vai dar o que dá e é isso, entendeu? Tamo junto. É um pouco angustiante. E parando pra pensar, é meio isso mesmo. É bem esse pensamento no que eu já vivi, parece que é realmente isso, que é você vai viver por si próprio e uma hora você vai ver que aconteceu alguma coisa com você. Ou não aconteceu nada. Isso que é viver também. Em partes é isso mesmo, mas bota muito peso numa escolha simples, que é faculdade. Uhum. E uma coisa que eu sempre gosto de perceber é que parece que a grande maioria das pessoas que eu conheço não
trabalha com o que ela estudou em faculdade ou não segue a carreira, entendeu? É algo esquisito. Ou sei lá, nem passou de primeira, como parece que em algum vestibular, como parece que é o que é esperado de todo mundo, né? E muita gente que eu vejo como meio que tá fazendo sucesso, que no caso ela tá conseguindo viver e viver tanto trabalhando quanto se divertindo e não fazendo nenhum outro e tendo problema. E ela tá conseguindo viver desse jeito, normal, transparecendo uma felicidade. E ela não fez faculdade. Ela simplesmente tem conhecimento que ela trouxe do resto da vida e acabou arrumando um emprego em muitas áreas, em uma área que ela gostava e acabou dando certo sem terminar a faculdade e talvez até pare no meio. É. Eu acho que essa noção de que existe um ponto que alguém quer chegar, que é o mesmo ponto que todos devem chegar, é algo errado. Que deixa todo mundo parado e cai Numa visão muito igual do que é ter sucesso e progredir e tal, que sei lá, mano, é uma coisa meio que do sistema mesmo, né? Tipo, nossa, meio que evoluir mesmo. todo mundo tem que passar pelas mesmas casas para chegar no mesmo lugar, como se a vida de todo mundo fosse um jogo no tabuleiro, que tem uns caras que tá na frente e uns caras que tá atrás. Sendo que na realidade, às vezes a vida, sei lá, de um outro cara, é, tipo, nem é um tabuleiro, tá ligado? É um outro bagulho completamente louco que eu nem vou saber descrever aqui. Cara, deve ser uma escada. Eu não lembro o nome daquela escada, mas acho que você vai saber o que eu tô falando. Já viu aquela. É uma arte. É como se fosse uma escada que ela é meio surrealista, e daí você passa de um lado dela pro outro, só que não faz sentido nenhum. A É bem. pintura do Escher, Acho que é, agora eu não vou lembrar. são umas escadas tudo tortas, assim. Pior que eu acho que é essa mesmo. Agora eu não tenho certeza, não vou conseguir confirmar. Mas é bem estilo Scooby-Doo, sabe? Que Sim, eles saem numa porta e aparecem na outra. É isso daí. E o que eu vejo é basicamente isso, tipo, o mundo ele não é desse jeito pra todo mundo, ele vai ser completamente diferente pra todos. Cada um tem uma passagem diferente por aqui, cada um tem uma vida diferente, um nascimento diferente, uma família diferente, amigos diferentes, e tudo isso influencia em como essa pessoa. objetivos, gostos. Tudo isso influencia, não é algo muito simples de dizer. Existem pessoas parecidas, existem pessoas que têm momentos parecidos com as outras, mas parece que tudo que a gente fez aqui, agora, né, nesses últimos 15, 20 anos, é o que sobrou do século XIX inteiro, que era o pessoal que ou não sabia o que ia fazer da vida em momento nenhum, que tinha certeza que ia trabalhar na mesma empresa, ou que queria só ganhar dinheiro para se formar não, para tirar uma férias enorme o resto da vida inteira dela até ela morrer. E parece que é tudo que sobrou, sendo que agora tem essa nossa juventude, eu vejo muito isso, pelo menos conversando com gente da minha idade, que ali ninguém sabe o que vai fazer e ter noção que é isso que é verdade, que tipo, você já sabe disso, então você toma isso como o que você quer no momento, entendeu? Tipo, você só seguir. E uma hora dá certo. Ter, tipo, pontos a chegar, né? É, tipo, eu consigo falar disso principalmente com o bagulho do teatro comigo, saca? Que foi um bagulho que, tipo, cara, eu não tava pensando, tipo, em nenhum objetivo com isso e acabou virando um troço que tem uma importância gigante na minha vida. Sendo que eu, tipo, não tinha plano nenhum pra isso, ou, tipo, sei lá, ambição, saca? Tipo, pô, eu fui lá, experimentei, curti, continuei fazendo, continuei, tipo, pô, já fiz um monte de coisa já atualmente e pretendo fazer muito mais. Então, não sei, cai muito. Eu não sei, porque eu tenho uma coisa também que, tipo, sei lá, não é todo mundo isso, né? Isso é uma coisa mais pessoal, mas eu tenho um problema que eu preciso ter controle sobre as coisas. Inclusive, acho que é um troço até meio problemático psicológico e tal. Deve ter mais gente que tem isso, que se identifica. Mas quando eu não tenho controle sobre alguma situação, alguma coisa, eu tendo a ficar meio nervoso, não gostar assim. Então, sei lá. Essa situação de, tipo, não saber o que é bem angustiante, porque você não sabe nada. Só que, tipo, aparentemente, daqui pra frente, vai ser muito mais isso. Porque, sabe, hoje em dia a gente tem pelo menos uma certeza que tem aula no dia seguinte, que vai ter fim de semana e tal. E provavelmente eu vou comer, sabe? Eu vou comer, exatamente, porque a gente, pô, tem uma situação assim, mais estável, né? Ninguém, a gente tá vivendo ok, não tá sobrevivendo, né? Como tem muita gente por aí que a gente sabe. Mas é muito angustiante, assim. Por mais que eu saiba tudo isso e questione tudo isso, ainda assim não deixa de ser um troço que, sabe, dá aquele friozinho na barriga e eu fico meio deprê, assim, meio pra baixo. Por exatamente não saber o que vai ser. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente dessa sua, porque eu consigo perceber, por exemplo, que eu tenho capacidade, às vezes eu consigo e que eu gostaria de fazer certas coisas. Então, o que eu paro pra ver é mais ou menos o contrário. Eu penso que, tipo, como
o mundo ele já é meio injusto, principalmente pela visão que a gente tem no nosso país, ele é bem injusto, acaba que eu consigo parar meu dia e olhar, cara, eu tô tendo esses problemas ou não? E se eu não tô tendo, eu posso parar de me remoer por eles pra tentar impedir eles de acontecerem de alguma forma. Porque é uma coisa que eu tenho de visão por mim no momento, é que eu consigo, no mínimo, algum subemprego, alguma coisa que me sustente com o mínimo. Isso eu sei que eu posso conseguir mais facilmente, de acordo com o que eu já fiz a minha vida toda. E é de certa forma uma espécie de porto seguro você ter essa noção que você não vai ter problema com a sua vida de um dia para o outro. Com a sua vida mesmo, não com a sua forma de viver, com o seu bem-estar e tal, mas literalmente você morrer. É um bagulho mais literal, tipo, cara, mesmo que dê tudo errado, eu ainda tenho que comer amanhã, tá ligado? Tipo, tem a Uhum. casa, sei lá, dos meus pais, eu tenho alguma segurança e tal. Porque a gente sabe que, tipo, tem gente que nem isso tem, tipo, que é uma situação bem mais extrema, saca? Que, tipo, o cara tem que passar no bagulho no vestibular numa faculdade muito boa, porque, tipo, é a única chance que o cara tem, tá ligado? Saca? De sobreviver mesmo, é um troço bem doente. Cara, tipo, se a nossa situação, minha específico, né? Já é um troço que eu fico angustiado, tipo, fico com medo, tá ligado? De imaginar a situação dessas pessoas, saca? Que deve ser um troço infinitamente pior. Apesar de que tem um outro lado bom, assim, entre muitas aspas, né? Mas talvez um lado. Uma coisa que não seja um problema tão grande que é a questão da escolha, né? Que eu não sei, tipo, quando você tá mais restrito, você não fica tão apegado com a questão da escolha, porque, saca, você vai pegar o que der. Então, assim, você vai pegar um curso mais Vai tradicional. acatar a escolha que você conseguir, Exato, porque você acha. Porque pode ser que você não consiga mais nenhum. exato. Exato. Como eu falei, tipo, antes. Eu tenho uma visão levemente diferente dessa, porque eu acho que quem já está nessa situação, ou talvez a grande maioria das pessoas, ou não tem, como se a gente já sabe, tanta escolha, então ela talvez ela não pare para se angustiar com isso, porque senão ela fica realmente com o problema na cabeça, e daí ela tem problema de fazer as escolhas simples dela ainda. Eu acho que é muito questão mais nossa, bem grega mesmo, que é o cara que não tem como trabalhar porque ele tem um monte de gente que trabalha para ele, e daí ele vai parar pra pensar e vai começar a fazer um monte de problema na sociedade para ele se sentir. Digamos assim, né? Achar problema onde não tem, né? Digamos assim. É mais ou menos isso. É essa a minha ideia. Eu acho que a pessoa que já está com um problema não tem tempo para parar, muitas vezes, sobre refletir sobre o que o problema é, mas ela só convive com ele, talvez, eu não sei. Eu acho que é mais coisa minha mesmo, dos meus problemas, que eu consigo ver isso ser mais comum. Mas como a gente já disse, é meio complicado de afirmar qualquer coisa, porque eu não sou ninguém que tá ouvindo, eu não sou o Léo, eu não sou ninguém da minha família, eu sou eu. É. E eu tenho essa questão de o que eu vivi vai fazer eu ser isso aqui que vocês estão ouvindo. Mas saindo dessa parte mais depressiva, eu acho que falar de objetivo de maneira mais literal, o que a gente já tem de algo que pode se chamar de objetivo, eu acho que é mais fácil pra gente do que falar sobre problemas mesmo. Porque esse podcast a gente tá começando ele sem objetivo mesmo, é mais colocar nossas conversas pro pessoal ouvir. Se expressar, né? É literalmente o que não só se expressar, mas é meio que passar mensagens nossas e tal, não sei agora, tô me perdendo já na língua. Porque muita gente falou pra gente fazer isso, que é divertido ouvir a gente conversando, às vezes, conversar com a gente. A gente não pensa em ter convidado, porque é meio complicado isso, na verdade. Mas se der algum dia, alguma coisa na telha, a gente fala, pô, vamos ter convidado. Não negamos, mas essa não é, tipo, a ideia principal. O objetivo agora, nem a ideia principal, exatamente. Uma coisa que a gente pensa mesmo é em passar da gente pra vocês, e não da gente pra alguém que passa pra vocês daí. É mais um negócio bilateral entre nós dois e vocês que estão ouvindo. Uhum. É complicado isso. Mas sobre o objetivo mesmo, a gente não tem nenhuma meta estabelecida ainda. Para isso aqui é mais fazendo mesmo. E vamos gostar, porque a gente já faz isso todo dia praticamente. Hum. Só que dessa vez é conversando com outras pessoas, né? Não sei dizer muito bem. E um foco que a gente vai tentar ter aqui é conversar mais entre a gente, talvez comentar o que vocês falem, ou sei lá, falar de algum tópico.
que alguém pediu, se a gente gostar dele. Mas é mais pra ser uma conversa entre nós dois, com gente ouvindo, do que uma conversa entre nós dois pra gente ouvindo, entendeu? É. Esse é o nosso objetivo aqui, como é o primeiro episódio. A gente não sabe muito bem como a gente vai fazer exatamente na prática. E nem vocês sabem. É bom explicando já meio que as nossas ideias. E chegando para depois, eu acho que meu objetivo principal por enquanto é terminar de escrever coisa para minha campanha. Porque eu não vejo. Sinceramente, eu não gostaria de fazer faculdade por simplesmente fazer. Eu acho que é um negócio muito mais, na minha opinião, muito mais para sentir mesmo no meu ser, não para outras pessoas, mas para mim é muito mais para eu gostar de conhecer alguma coisa, de talvez trabalhar com aquilo, do que fazer para trabalhar, porque eu sinceramente não acho que seja esse o objetivo principal da faculdade para um ser humano e não para uma empresa. E o meu objetivo por aqui, né? Que é por enquanto ele pode mudar completamente, mas eu tô falando de agora nesse exato momento, é continuar seguindo na questão do teatro, né? Visando aí, sei lá, fazer uma faculdade, alguma coisa assim, para poder me profissionalizar na área e tal. E poder trabalhar com o que quer que seja que esteja dentro. Tô pensando mais na linha da dublagem, assim, mas ainda não tenho certeza de nada. É só uma ideia, um objetivo que eu consegui estabelecer por enquanto. Bom, sobre isso aqui, eu acho que a questão de objetivo pessoal ela é muito ampla, como a gente estava falando. Não parece algo que não pode ser amplo, não, que pode ser simples. E eu acho que isso é algo principal para a vida das pessoas, porque um negócio de você botar um ponto para você chegar, que talvez esteja muito longe de você, é meio complicado, porque muito provavelmente tenha tantos problemas no caminho que você às vezes desista dele, ou você não consiga chegar nele por qualquer motivo que seja. E eu sempre gosto de fazer meio que um objetivo, às vezes, mensal. Como eu funciono, na verdade. Eu sempre penso em um objetivo mensal pra mim, porque eu consigo trabalhar bem com isso, em vez de um objetivo semanal que acaba vindo da própria escola, da família mesmo, que é um negócio muito mais difícil de controlar. E às vezes eu penso em objetivos mais para tempos maiores, que são menores que 9 meses, porque é algo fácil de você conseguir. Não fácil, mas é algo mais fácil de você conseguir controlar e de você chegar em algum ponto distante do que você esteja mesmo, na minha opinião. Acho interessante. Eu não faço nada disso, eu só vou levando a vida na minha e tal, e aí eu vou percebendo quando eu atingir coisas legais, assim. Mas é interessante. É que eu tenho um problema que eu não consigo ficar parado, eu acho. Eu sou uma pessoa que faz um mês que está tendo um sono regulado. De alguma forma, eu estou dormindo todas as noites de 8 a mais. E é algo estranho, porque eu acho que faziam mais de 6 anos que eu não fazia isso. Tipo, meio continuamente. Hum. E o que eu tinha muito problema, que eu percebi assim, muito nítido, é que depois das 2 horas da manhã, se eu não estivesse conversando com alguém, parecia que eu tinha algum problema mental comigo mesmo e eu começava a criar umas personalidades essas que iam. É igualzinho qualquer meme que você vai ver sobre isso. É, corte de diretor, todas as merdas que você fez na sua vida. O seu cérebro te acordando no meio da noite pra falar alguma coisa de merda que você fez no dia que você não tinha percebido, entendeu? Parece que é igualzinho, pelo menos pra mim. E eu acho que isso é muito ruim, porque parece que gera umas crises que não existem. É igual a gente falou, você cria problemas que não existem. Então, por que você vai ter esses problemas? Tipo, é meio surreal, é meio irônico, mas é tipo, não faz sentido. É simplesmente isso. É. Com essa história de dormir tarde também, nessas últimas férias de dezembro, eu tava numa vibe bem essa, assim, também. Eu tava com o horário de sono tudo desregulado e eu ficava. Eu praticamente inverti o dia com a noite. Então, tipo, eu acordava mais ou menos, sei lá, umas. Virava a noite inteira assim, acordava só, mais pro fim da tarde, depois virava de novo, meio que tava invertido. E, tipo, foi legal, assim, porque, não sei, eu assistia bastante, eu jogava bastante coisa, eu não sei, eu senti que às vezes era um tempo que eu tinha comigo mesmo, assim, que me fazia pensar sobre o que quer que fosse. Mas eu entendo isso que o Wilson quer dizer, que é tipo assim, às vezes talvez passar muito tempo sozinho seja algo um pouco traiçoeiro. Eu, assim, do jeito que eu fui criado e tal, eu sempre passei muito tempo sozinho, então, tipo, é uma coisa que eu tô acostumado até, então, tipo, eu não me sinto mal, que nem eu já vi algumas pessoas, sabe, que fica tipo, ah, pô, tô sozinho, mó triste.
Mas eu, assim, às vezes bate, assim. Eu entendo muito bem esse negócio, tipo, você criar problema que não tem, você tá sozinho, assim. Aí você olha, assim, pra noite. Não tinha isso, acho que eu comecei a criar isso depois dos meus 13 anos, eu não sei, eu não sei explicar o porquê, mas parece que eu comecei a pensar mais nos outros quando eu tinha 13 anos, e daí eu comecei a ficar criando mais problema mesmo na minha vida social, que eram problemas assim, que eu acho que não tem porquê eles terem, é algo estranho de dizer, mas esse era coisa que eu percebo hoje que não é muito estranho parar pra analisar isso depois que acontece, porque é uns negócios que, porra, não, não faz sentido nenhum. Não tem por que eu ficar me preocupando com essas coisas se já aconteceram e se eu já resolvi problemas gerados por elas. Por exemplo, eu tenho uma briga muito feia com alguém e depois de uma semana eu me resolver com a pessoa, eu me resolvi com ela. Não tem por que eu ficar falando, cara, meu Deus, olha o que eu fiz. Não, já tá, já arrumei, não tem mais esse problema. Tem o resultado dele, mas esse problema não tem mais. Sei lá, pensar na próxima, não sei, tipo, É, ser menos desagarrado sei lá, as coisas do passado, assim, sei lá, parar pra pensar mais no que você faz ao invés do que você fez errado, tipo, sei lá, tentar aprender pra não reproduzir, que é bem melhor do que ficar, tipo, se remoendo, tá ligado? sim, sim, sim. É o que eu acho que eu, por ter vivido sozinho, assim, praticamente com a minha mãe por muito tempo, porque meu pai trabalhava muito tempo no dia, tanto que lembro de uma conversa até hoje que ele tem comigo que ele reclama sempre, que é tipo, cara, você reclamava pra mim que eu não comia com vocês à noite, que eu não jantava com vocês, não almoçava, hoje é você que não faz mais isso. E é um bagulho que meio que bate, tá ligado? Mas assim, eu sei porque eu não faço isso, e eu sei porque ele não fazia, são coisas diferentes, e eu meio que tento mudar isso porque a convivência e meio que o que veio da família não é o que eu quero perder, pelo menos por mim. Mas é o que eu quero mudar, porque do jeito que tá não me tá fazendo bem. E um outro negócio que eu tinha pra falar aqui, sobre objetivo, é que eu acho que você ter um objetivo é muito bom, mas você ser realista com ele é melhor. Porque é difícil. O Sabe por quê? Posso. que você acha? Porque se você tem um objetivo, às vezes, muito realista, você pode se contentar com pouco e viver uma vida vazia. Tipo, você chega naquele ponto e aí você se sente vazio depois de chegar lá. Às vezes você tem um objetivo mais, assim, uma coisa muito difícil, você pensar muito grande, você tem um sonho, sabe? Que o pessoal fala muito. É melhor porque, mesmo que você não chegue, você vai estar sempre almejando algo e vai estar sempre na trilha pra se tornar melhor, sempre se desafiando e tal. É, esse objetivo, esse sonho, considerando que você seja uma pessoa decente, né? Não, que esse sonho envolva uma coisa boa, não uma coisa ruim. Mas, não sei. Pensei aqui, na hora que você falou, sei lá. Eu concordo com você e não concordo. Porque sonho surreal muitas vezes não vira realidade, e daí acaba que a pessoa não percebe o progresso dela, às vezes, porque não é algo comum, ou mesmo ela percebendo o progresso, parece que não é nada. Daí fica esse problema aí. Será que eu fiz alguma coisa mesmo? Será que valeu a pena? Eu não sei, tipo, porque às vezes algo mais. Você pegar algo mais realista, tipo, eu só quero terminar essa série. É algo realista, mas tipo, é um objetivo também, não deixa de ser. E ele é muito válido. Sim, só que, tipo, é algo até fácil de concluir. É só você tirar tempo de alguma coisa ou gastar o seu tempo livre, que você gasta com outras coisas, pra fazer isso. Uhum. E dá uma satisfação se terminar. Às vezes não dá, mas, assim, é pra você ter alguma coisa ou terminar essa obra. E eu acho algo muito importante você terminar alguma coisa, porque você deixar tudo pelo caminho é meio complicado. É, isso é uma coisa que, por exemplo, eu não sou muito bom. De, saca, tipo, pegar e focar e fechar as coisas direito. Eu sempre fui muito ruim com isso, tipo, até puxando com o bagulho lá de trás que falou, tipo, bagulho de anime, o Wilson sempre fala, tipo, pra mim, cara, tipo, tenta terminar um por vez e não fica assistindo tudo numa ordem, coisa assim, porque eu não consigo, tipo, pegar assim, fazer uma listinha com o que eu quero assistir bonitinho, saca? Tipo, eu vou vendo conforme dá na telha e tal, às vezes eu paro de assistir do nada. Não sei, eu acabo não terminando e fica muita ponta solta, às vezes, fica, sabe, aberto, eu não termino nada. E acho que é uma coisa que você reflete, tipo, tanto de assistir anime como, tipo, com coisa da vida, assim. Que eu acho que eu abro muitas coisas e não fecho direito. Eu acho engraçado em você, porque eu, por exemplo, eu parece que eu embaralho as histórias. Eu sei disso porque eu percebi isso quando eu comecei a jogar RPG. Porque a minha história com RPG é engraçada, porque tinha um amigo meu na escola, o Henrico, ele falou assim, vamos jogar RPG, tem um amigo meu que vai mestrar. E era um amigo que não era tão amigo dele, era um conhecido, e eu sabia quem era a pessoa. Então eu falei,
tá bom. Daí eu fui, ninguém sabia fazer ficha a não ser o cara que ia mestrar e um outro cara que tava lá também. E daí a gente perdeu, tipo, o dia que a gente ia jogar, a gente perdeu pra fazer ficha. Daí a gente jogou ali por meia hora pra entender o que que era, porque acho que de todo mundo que tinha ido lá, só 2 sabiam jogar, tá ligado? E tinha um mestre ainda que tava lá, que era esse amigo. E eram 6 pessoas, eu acho, jogando, tirando o mestre. Então era complicado, vocês pegar um monte de gente que nunca tinha jogado e falar, vamos jogar. Daí eu peguei a ideia, eu falei, nossa, legal, eu tinha uma ideia totalmente diferente, assim, um negócio muito esquizofrênico na minha cabeça, era pra mim. Não que não seja, mas era muito pior. E um negócio que eu gostei foi isso. Tipo, parece que mudou muito. E eu comecei a falar, nossa, eu tenho que entender melhor isso aqui. Daí eu comecei a entrar em campanha pra jogar, comecei a mestrar uma campanha pra um amigo. Daí, como a gente não parou de jogar por um tempinho, eu comecei a mestrar a campanha pra outro amigo. E no final meio que eu acabei. Não é uma crise de identidade, mas tipo, eu acabava misturando as coisas mesmo. Tipo, então eu falava coisa de uma campanha pro outro que não tinha nada a ver. E às vezes eu tava jogando, eu misturava coisa, fazia metagame, era um negócio estranho. Daí eu percebi o quanto isso era esquisito, tipo, você fazer várias coisas similares ao mesmo tempo. Tipo, porque você só misturava tudo, talvez. E é um problema que eu tenho assistindo anime semanalmente, é isso. Tipo, eu tenho um problema porque eu tô vendo alguma coisa lá de temporada pronta, que eu já queria. Daí tá saindo algo que eu quero ver, só que semanalmente. Então, eu sei lá, eu tenho. Da última vez que tentei ver isso, eu tive problema. E eu tenho medo de fazer de novo e, tipo, ter o mesmo problema. Que é só ficar invertendo tudo, lembrar de algumas coisas, de algumas mensagens e tal. Então eu prefiro só ver tudo de uma vez, e às vezes esperar a temporada inteira sair, ou algo do tipo. Porque eu acho que ou você assiste várias coisas episódicas que estão saindo essa semana, ou você assiste só um que já saiu tudo. Porque senão você vai acabar misturando inevitavelmente tudo de uma vez. É. Engraçado, né? Que é bem diferente, né? O jeito que os dois fazem a parada, sendo que é. Tipo assim, às vezes é tipo o mesmo anime, tá ligado? Mas a gente assiste de jeitos diferentes. Sim, você com Boku no Hero mesmo, que não assistiu o final da quarta temporada. É. Eu peguei. Esse é um exemplo excelente, saca? Porque, tipo assim, agora tá saindo a temporada nova, né? Tipo, pra quem sabe, tá saindo, tipo, semana passada, se eu não me engano. E aí, o final da outra, não dessa que lançou agora, da temporada, tipo, de antes, de um ano atrás, eu não tinha terminado de assistir, porque eu simplesmente parei, justamente por causa daquilo que eu tinha falado, de que eu simplesmente paro de ver as coisas. Aí eu terminei de ver ela, tipo, uns 3 meses atrás, e agora eu tô assistindo a temporada nova, só que, tipo, na minha cabeça é esquisito. Porque não parece que é nova, porque, tipo, eu terminei há 3 meses, sei lá, é esquisito, é esquisito. É, eu lembro que eu tinha assistido a primeira temporada de Boku no Hero quando lançou. Daí saiu a segunda e eu tava vendo. É que, tipo, eu comecei a ver anime. Acho que meu sexto anime foi a primeira temporada de Boku no Hero. Daí eu assisti ela e falei, tipo, mês que vem lança a segunda temporada, algo desse tipo. E eu só fiquei, beleza. Só que eu não voltei pra assistir. Porque eu acho que eu tava assistindo Steins Gate e Death Note. Acho que era isso que eu parei pra assistir nesse meu tempo. Daí eu comecei a embalar um anime atrás do outro, até que chegou assim, eu vi que tava lançando o final da quarta temporada, eu falei, meu Deus, eu não assisti a segunda ainda. Daí eu falei, cara, vou parar pra assistir. Daí eu assisti desde a primeira de uma vez só. Tipo, demorei uns 5 dias. Sem brincadeira. Eu acho que você vai lembrar das aulas do Lincoln que eu faltava. Caraca! Era porque eu tinha parado de assistir naquela Meu hora. amigo! Foi muito Caraca, engraçado. mano! Porque, tipo, eu ia dormir, eu acordava na segunda aula, porque eu tinha acabado de assistir um anime. Que eu passei o dia inteiro assistindo. Que cara bom. Exato, foi lindo. Nossa, Foi mano. algo inovador na minha vida. Não, e pior que Boku no Hero foi engraçado porque, tipo, foi só essa última temporada que eu fiz isso. O resto eu vi bonitinho, tipo. A primeira eu vi lá atrás, lá quando na época que lançou, que meus amigos da escola me recomendaram. Aí a segunda eu acompanhei bonitinho, terceira eu acompanhei bonitinho, é só a quarta que eu acompanhei até a metade, até ali o fim da. Pra não dar spoiler, né? Pra quem não sabe, tipo, a quarta temporada ela, tipo, tem duas partes assim dentro dela. Aí, tipo, no fim da primeira sequência ali de acontecimentos e tal. Aí a segunda eu não tinha visto. Cara, mas eu acho engraçado como isso é fácil de acontecer. É algo que eu acho que eu melhorei bastante agora, nesse ano, que é algo que eu acho problemático pra mim, é que eu consigo agora ter um dia normal de gente. Eu consigo comer, eu consigo fazer uma parte das lições e eu consigo dormir. Só que parece que sobra pouco tempo pra mim, sei lá, jogar, assistir anime ou escrever alguma coisa. Mas o que eu tenho que fazer
meio que de obrigação mesmo, eu já fiz. Só que parece que eu fico com problema pra fazer o resto depois. Não sei se é porque parece que falta tempo, ou se porque eu tô tão cansado já do resto que eu não quero fazer mais nada. É algo estranho. Eu sinto isso também, às vezes, com o negócio do tempo. Parece que falta, assim, não sei, tipo, parece que eu tenho que me concentrar um monte pra fazer as paradas que tem, tipo, de escola e tal, e de casa, pra ficar tudo certinho. Ah, na hora que eu vou ver, assim, tipo, o cara passou o tempo assim, eu fico, putz, e aquilo que eu queria fazer vai ficar pra amanhã. É, eu faço isso também. Eu não sei até que nível isso é um problema grande pra mim, porque eu tô vendo agora, eu parei pra ver isso essa semana que tá sendo feriado, né? Eu achei bom que eu parei agora, que tipo, eu tô com uns 80 links salvos no favoritos do Google Play. Igual assistir mais tarde do YouTube. Só que o assistir mais tarde do YouTube que tava assim, não tá mais. Então, sei lá, parece que eu fiz uma troca equivalente ali, parei de ler pra ver vídeo, e daí eu vou ter que fazer isso de novo, ao contrário, entendeu? Tá ficando complicado. É, eu entendo isso. Porque eu acho que isso já linka de novo o negócio de objetivo, que é você não consegue ter tantos objetivos simultâneos, simples, porque parece que o ser humano não tem tempo suficiente pra fazer todos ao mesmo tempo de uma vez só. Talvez você tente fazer isso, você não consiga absorver nenhum deles, daí você tem que fazer isso de novo, sabe? Eu não sei. Faz sentido, eu entendo isso, eu entendo bem isso. Tipo, sei lá, você às vezes acaba trocando um bagulho que você queria fazer, tipo. Tipo, no fim, o que parece é que sempre falta, tipo, tempo pra fazer. Você faz alguma coisa, mas eventualmente você descobre que você deixou de fazer outra coisa. Por causa disso, dessa outra coisa que você fez, só que eu não sei. Eu sinto que eu nunca percebo, tipo, na hora, assim. Que essa troca equivalente aconteceu. É só, tipo, uns 2 dias depois, ou algumas semanas depois que eu falo, putz, é verdade, tinha tal coisa que eu queria fazer. Ah, isso aqui eu lembro. Por que eu não fiz? Aí eu chego de novo na resposta que foi porque eu completei outro objetivo. Eu acho isso engraçado. E é muito comum, pelo menos na minha vida, isso acontecer. Pior é que, em parte, eu acho que é interessante que isso aconteça agora, porque é um pouco a vida adulta, né? Tipo, as obrigações chegando, você não tendo, tipo, não sei, na infância você tinha sempre muito mais tempo para diversão e afins do que, tipo, para obrigações efetivamente. Porque, pô, você é uma criança, sua obrigação é, tipo, cara, ir na escola, obedecer a sua família, tá ligado? Pior que é verdade. Na adolescência, isso já, tipo, muda um pouco, tipo, porque você começa a, tipo, ter mais relações com outras pessoas e aí você passa a ter algumas obrigações, tipo, extras. Também porque a vida vai ficando mais complexa. E aí, não sei, quando você fica adulto, parece que, tipo, o número de obrigações, ele cresce bastante, significativamente, e aí você acaba tendo menos tempo pra se divertir e tal. Eu lembro que quando eu era pequenininho, eu nunca entendia, tipo, adultos, quando eles falavam, quando eu falava pra eles fazerem alguma coisa que era legal, assim, e tal, e eles falavam, pô, eu acho bacana, mas pena que eu não tenho tempo. Eu ficava pensando, ué, como é que ele não tem tempo, assim, sabe? Porque na minha realidade, aquilo era mentira. Agora, hoje em dia, tipo, agora eu entendo os adultos. Eu não acredito que você não tem tempo. É, como assim? Mas hoje em dia, É mentira, eu não acredito. faz muito sentido, hoje em dia. Mas também não sei, eu tenho um sentimento às vezes de que o tempo que eu tenho é mais especial. Não sei se acontece isso com você também. Cara, eu tenho essa sensação algumas vezes na semana, assim. Tipo, que parece. Uma coisa que eu sinto muito, tipo, que eu percebo, é que. Não sei se é porque meus pais eles são muito ruins de fazer relação social, mas eu não vejo eles mais conversando com amigos novos. Tipo, eles conversam com as pessoas que eles conversam há 30 anos, tá ligado? E daí eles reclamam que agora que eles. Agora não, faz 2 anos que eles se mudaram, mas. Como eles estão muito longe agora desses amigos, eles não têm mais muito contato e tal, é só telefone, WhatsApp e tal. E eles reclamam que eles não falam, eu falo, pô, por que vocês não fazem amigos novos? Eles, pô, muito trampo. Daí eu falo, pô, mas vocês estão reclamando justamente disso, como é que é um trampo só que vai melhorar a sua vida, entendeu? Tipo, são coisas que pra mim não fazem tanto sentido, mas, tipo, eu entendo, mas eu acho errado, de certa forma. É, mas tipo, eu também, tipo, não julgo completamente isso, tá ligado? Porque, sei lá, vai ver que, tipo, agora eu tenho noção do que é ter, tipo, compromissos e responsabilidades. E que às vezes você tem que, tipo, esquivar, assim, uns bagulho que você quer efetivamente fazer, sei lá. Pelo menos uma parte disso. E, tipo, eu entendo o seu ponto, saca? Tipo, eu sou contra também, eu entendo. Mas, sei lá, também fico, tipo, não sou 100%, saca? Tipo, hostil a isso, porque eu entendo agora a dimensão do que é ter responsabilidades e tal. Pior que eu entendo o que você tá falando. É, assim, com certeza eu só vou saber, tipo, quando eu crescer, tá ligado? E mais, né? Crescer no sentido, tipo, viver mais, tá ligado? Tipo, aprender, ter experiências, ter mais responsabilidades, que provavelmente a partir daqui tende a só aumentar. Tentar entender o que elas são,
Porque parece muito linear um negócio que não é pra ser, tá ligado? Eu não sei se é algo construído já na nossa sociedade completamente, ou se é o ser a grande maioria das pessoas que às vezes só vê o mundo de uma maneira muito mais simples que eu, ou muito mais complexa que ela não se importa mais. Eu não sei dizer, mas parece que é tudo muito mais fácil pra outras pessoas que pra mim. Então, eu começo a só ter problema de meio que não só entender exatamente o que ela tá falando, como entender por que pra ela algo que pra mim é errado tá certo. E, sei lá, eu acho que essa coisa que eu falei também liga muito com a ideia daqui, tipo, que, cara, vamos tentar não entrar em choque com as coisas assim e só ser absurdamente balbal contra, balbal a favor, mas sei lá, tipo, tentar analisar as coisas. Tentar entender, é. Não é com pouca coisa. Uhum. Até pra casa, tipo, praticamente unânimes, assim, de todo mundo que é um bagulho, sei lá, o errado ou o certo, sei lá, tipo, vamos analisar o troço de maneira inteligente, eu diria, porque, de novo, eu bato na tecla que eu, sei lá, eu sinto hoje em dia que tá todo mundo muito em choque, e é em tudo, saca? Tipo, tanto em política, não que em alguns casos esteja errado você estar em choque por causa da situação, saca? Mas, não sei, é um clima ruim, e aqui, sei lá, é um lugar que eu não quero que tenha esse clima ruim, eu quero que aqui seja um lugar, tipo, pra gente ficar menos em choque, talvez mais inteligente, assim, mais. Pra ficar mó paz, né, meu? Exato, ficar mó paz. E também não é, tipo, inteligente no sentido da gente ser, ai, somos intelectuais. Não, não, também não é isso, sei lá, é não em choque. Até porque ser intelectual não é simplesmente ser inteligente, é só você leu mais coisa, basicamente. É, Eu acho que isso é o nosso ponto de hoje. Voltando ao assunto, a gente não tem muito uma meta aqui ainda. Tipo, claro que se fizer sucesso, se alguém comentar aqui, a gente vai ficar, meu Deus, uma pessoa viu isso aqui, eu não conheço ela. Mas assim, se não acontecer também já era esperado. exatamente, exatamente. Expectativa baixa, qualquer coisa. Aumenta um pouquinho. Exatamente, exatamente. Também não temos expectativa quanto a bagulho de frequência, então, tipo, se você for um ser humano milagroso que for ver isso pela primeira vez e gostar, tipo, muito, a gente não sabe quando vai sair o próximo, mas ele vai sair. Pelo menos essa segurança eu posso te dar. Assim, a gente tem um plano que era tentar fazer um por semana. A gente vai cumprir? Não te garanto. Mas é o que a gente queria. É nosso objetivo de curto prazo. E a gente vai É, tentar cumprir ele com todas as nossas forças. uma coisa que a gente vai postar isso aqui no YouTube, então, se a gente conseguir, se a gente tiver um cérebro minimamente capaz de lembrar disso, de fazer tudo isso funcionar, o que a gente vai fazer é basicamente só comentar no comunidade, ou fazer um post lá, ou não conseguir, teve muito trabalho, ou sei lá, algo de último horário não conseguimos gravar, vai ser isso. Mas a gente vai, o Léo falou, como objetivo de curto prazo, tentar postar toda semana no mínimo. Muitas vezes a gente vai tentar colocar no fim de semana, na quinta, na sexta, no sábado. Mas vai ser isso. Então, acho que é isso aí. Se você estiver ouvindo, né? Fico muito feliz que você chegou até aqui e escutou tudo. E me despeço por aqui, no momento atual da vida. Eu não tenho muito o que falar, só vou falar tchau aí. E só vem pro segundo episódio. Não sei se já vai ter quando você estiver aqui, mas pode aparecer. Vai ser legal. Uhum. Ou se também, se a gente ter ficado mega famoso no futuro e você estiver escutando isso, também fique muito orgulhoso que é isso aí. Você chegou no primeiro, aqui foi o começo do sonho.